Este é mais um vídeo da série que mostra o ciclo de trabalho habitual quando se usa o SPSS num projeto de investigação, mais concretamente baseado num questionário online. Em vídeos anteriores já mostrei como criar esse questionário online, neste caso na plataforma Google Forms, já se recolheram respostas a esse questionário, importaram-se essas respostas do formato da Google para o SPSS, um programa de tratamento estatístico, e já se fizeram também as transformações de variáveis, no meu caso destes exemplos, e a análise descritiva, apenas descrever a amostra, para cada uma das variáveis individualmente, univariada. Chegou então à altura de passar à análise descritiva, ainda descrever a amostra, mas agora bivariada, começando a cruzar variáveis umas com as outras, de forma a responder aos objetivos de investigação. Objetivos de investigação que neste projeto, baseado numa escala para medir a percepção de saúde, foram estes três que aqui estão, sendo que o primeiro deles, descrever a percepção de saúde das pessoas da região norte de Portugal, já se conseguiu responder com a análise descritiva univariada. Existe um vídeo nesta série que mostra essa análise e esses resultados. Daí que nos vamos concentrar nos outros dois objetivos, mais concretamente neste segundo, que é o que é que influencia essa percepção de saúde. Dentro das várias características sociodemográficas, como por exemplo o género sexual, a idade, a altura e o peso, ou o IMC, o Índice de Massa Corporal, o grau de escolaridade, o estado civil, o local onde vivem as pessoas, qual destes vários fatores que aparecem aqui à esquerda a amarelo influenciam a variável nuclear deste estudo, que é a percepção de saúde. É isso que esta etapa da análise bivariada pretende responder. E relembrando a base de dados que está já no SPSS, nós temos um conjunto de variáveis sociodemográficas no princípio da base de dados e agora vamos cruzar algumas delas com estas variáveis da parte final, que são as que medem a percepção de saúde. Começou por haver um conjunto de 7 perguntas que formavam a tal escala da percepção de saúde, que depois foram resumidas numa pontuação global, num score que aparece aqui em baixo, na última linha da base de dados, e que é algo que vai de 0 a 100%. Quanto mais próximo do 100, melhor é a percepção de saúde. Quanto mais próximo do 0, pior é a percepção de saúde da pessoa que responde. E agora vamos avançar para a análise bivariada para ver realmente de que é que depende a percepção de saúde. E começando por esta análise número 1, será que o género sexual das pessoas influencia a sua percepção de saúde? Por outras palavras, quem tem melhor percepção de saúde? Homens ou mulheres? Para responder a este objetivo, na forma descritiva apenas descrever a amostra destes 145 sujeitos que participaram neste estudo, eu vou de novo voltar a usar os comandos da sintaxe do SPSS que já foram apresentados num outro vídeo da análise univariada. Então, a primeira coisa a fazer é identificar a natureza de cada uma das variáveis. O género sexual está aqui na linha 2 e é uma variável nominal, ou seja, os seus valores são feminino e masculino, e a percepção de saúde é a tal variável da última linha que vai de 0 a 100%, portanto, uma variável escalar, numérica. O próximo passo é procurar aqui nos comandos qual é o bloco que faz a análise bivariada de uma variável de cada tipo, qualitativa versus quantitativa. Não são estes primeiros, mas sim este que surge aqui, da linha 34 em diante, análise bivariada para uma variável quantitativa, que neste caso será o score APS, avaliação da percepção de saúde, e uma variável qualitativa, que é o género sexual. Tem duas opções de resposta. Este comando está dividido em duas partes e tem como nomes de exemplo varQuanti e varQuali, que devem ser respeitados. Portanto, a varQuali tem que ir para o lado direito, neste caso o género sexual, e o score APS tem que ir para o lado esquerdo. Se inverter a ordem, o comando vai gerar algo, mas que não terá sentido nenhum. Neste caso existem dois subblocos, porque o primeiro deles faz a tabela e o outro faz o gráfico. E em qualquer análise descritiva, normalmente eu apresento a tabela certa, o gráfico certo, para depois fazer o comentário óbvio e o comentário detalhado. Vamos então começar por copiar o nome das variáveis a partir da base de dados, o nome e não o label, Ctrl+C. Esta é a primeira, que eu vou colar então onde diz varQuali, duplo clique, e não apagar letra a letra, porque se apagarmos este espaço que está aqui a seguir à palavra by, que faz parte da programação, já irá dar erro o comando. E agora o score APS percentual, também Ctrl+C, copiar, duplo clique em varQuanti e vamos substituí-la nos dois sítios onde aparece aquele nome de exemplo. Agora sim, posso selecionar todo este bloco, do fim para o princípio, e executar na seta verde, o que fará surgir numa nova janela de output dois ramos, um chamado Means, médias, que tem a tabela de estatísticas, que está aqui, e um outro chamado Explore,
que entre outras coisas tem os gráficos de extremos e quartis, que é o último objeto, que eu selecionei agora aqui à direita, e que me permite ver que no painel de navegação corresponde a este objeto chamado BoxPlot. Eu, por uma questão de organização, vou clicar neste objeto e, se alargar o botão do rato, vou arrastá-lo, movê-lo para cima deste report, deste relatório, que é a tabela de estatísticas. Ou seja, já tenho os dois objetos debaixo do primeiro ramo, pelo que já não preciso do segundo ramo. Clico então no livro amarelo à esquerda da palavra Explore e vou então cortá-lo ou eliminar no teclado. E aqui vou batizar este ramo com o nome da análise que aqui está, que neste caso é o Score APS percentual por sexo. Olhando para a informação que surge do lado direito, a primeira tabela diz-me que há 145 casos válidos e nenhuma não resposta, nenhuma resposta em falta, o que é bom. Depois aqui temos a tabela de estatísticas, onde a primeira coisa a fazer é analisar a simetria, neste caso da variável numérica, que é o score percentual. Vou dar um duplo clique para poder editar, vou fechar a caixa de propriedades e vou então ver se esse score de percepção de saúde é ou não é simétrico em cada um dos dois sexos. Começando então pelo grupo das mulheres. Temos aqui a assimetria, menos 0,248, o erro padrão da assimetria, 0,264, e se eu dividir o número da esquerda pelo número da direita, como eles são quase idênticos, isto vai dar praticamente 1, ou neste caso menos 1. Ou seja, está próximo do zero, entre o menos 2 e o mais 2. Logo, a percepção de saúde é assimétrica no grupo das mulheres. Passamos agora o mesmo cálculo para o grupo dos homens. Será que essa percepção de saúde é simétrica? Temos um coeficiente de assimetria de 0,075, que a dividir por 0,304 dá 0, qualquer coisa, porque este número é menor do que aquele. Portanto, vou assinalar estes 4 valores a verde, porque, neste caso, o score da percepção de saúde é bem comportado, é simétrico nos dois grupos de pessoas. De notar que apenas variáveis numéricas é que podem ser ou não simétricas. Nunca uma variável qualitativa, como é o caso do género sexual, poderá ser simétrica ou não. Não faz sentido sequer, porque para ver a simetria é necessário que haja muitos valores, uma coisa numérica com vários valores. Então, se ela é simétrica, a percepção de saúde, eu devo olhar para as médias e para os desvios padrão, que neste caso estou aqui a assinalar e a destacar. E o que é que eu vejo? Que não há grandes diferenças na percepção de saúde dos dois sexos. É certo que os homens têm 68,8% na escala de 0 a 100 e as mulheres têm 66,6%, arredondando. Há aqui uma diferença de 2%, que não me parece que seja suficiente para eu dizer que os homens têm melhor percepção de saúde do que as mulheres. Vou fechar então esta caixa onde já mudei as cores e olhando para o gráfico final, se vê que os dois gráficos relativos a homens e mulheres estão muito equiparados, estão ao mesmo nível. De destacar que existe uma mulher, a número 34 na base de dados, que tem uma percepção de saúde muito mais baixa do que as demais. Praticamente são 20%, 21% é o valor que ela atribui à sua saúde, numa escala de 0 a 100. Tudo isto tem que ser transformado num comentário óbvio e num comentário detalhado, tal como fizemos no vídeo da série da análise univariada. Vou selecionar então o último objeto e vou inserir um novo texto a seguir a ele para fazer esses comentários. Começando pelo comentário óbvio, que eu estou a abreviar desta forma, eu vou dizer que, nesta amostra, o género sexual não influencia a percepção de saúde das pessoas. Ou seja, elas e eles têm percepções de saúde semelhantes. Vou apenas aumentar aqui o tamanho para que se veja melhor o comentário e agora vou avançar para o comentário detalhado que, por ter uma variável numérica envolvida, obriga a referir aquelas 4 componentes que eu também já abordei na análise univariada. Vou então fazer o comentário detalhado e vou exemplificar as tais 4 componentes. A primeira parte refere a simetria, que o score da percepção de saúde é simétrico tanto nas mulheres como nos homens, como nós vimos nos valores a verde na tabela acima. Então, podemos olhar para uma medida típica de localização, que neste caso é a média. Se a variável fosse assimétrica em pelo menos um grupo, já deveríamos comparar medianas. Então, em média, as mulheres avaliam a qualidade de saúde em 66,6%, o que é muito semelhante aos 68,8% dos homens. E aqui está a segunda informação. Uma medida que localiza, que resume as respostas dos vários homens e das várias mulheres. Depois temos que falar também da dispersão. E neste caso olhei para os desvios padrões, que também são muito semelhantes. Como se vê aqui, 14,9% para as mulheres, 14,7% para os homens é a variação dessa percepção de saúde, que também se vê aqui nos gráficos. Varia bastante. E finalmente, falar da quarta e última coisa, que são os valores aberrantes. Neste caso só existe uma mulher que foi considerada um outlier inferior, porque ela acha que a sua saúde está muito pior, é muito menos saudável do que as demais. O seu score é de 21%, como se pode ver aqui no mínimo das mulheres, 21,43%. E com isto, fiz
uma parte da resposta àquele objetivo de investigação, que foi aqui a análise número 1, e agora vou continuar a responder a esse mesmo objetivo, fazendo o cruzamento da idade com a percepção de saúde. Não sem antes fechar este ramo de análise e gravar este fecheiro, file save as, no meu disco D, e neste caso com o nome análise bivariada, para distinguir do que já existe, que é a análise univariada. O nome muda aqui em cima e vou então avançar para o cruzamento da idade com o score da percepção de saúde. Neste caso, já terei a variável da linha 3, que é numérica, cruzada com a variável da linha 25, que é também numérica. Ambas são escalares. Daí que, neste bloco de comandos que surge da linha 43 em diante, é que está a análise bivariada, duas variáveis, para duas variáveis quantitativas, ou numéricas escalares. E aparecem 4 secções, onde eu deverei substituir o nome da variável independente do lado esquerdo e o nome da variável dependente do lado direito. Então, será a idade que influencia a percepção de saúde ou será a percepção de saúde que influencia a idade? É o primeiro cenário. Portanto, a idade é que é a variável independente e poderá ou não influenciar a percepção que as pessoas têm sobre a sua saúde. Então, à esquerda vamos colocar a variável da idade, nos 4 sítios, e à direita o score APS. Mais uma vez, copiamos o respectivo nome a partir da base de dados, Ctrl+C, e colamos nos 4 sítios. Duplo clique é fundamental. Neste caso, o espaço que surge aqui entre as duas variáveis, se for apagado, o comando dá erro. Daí que o duplo clique é o ideal para não estragar o comando. E o score APS percentual, também copiar para colar em cima de onde diz variável dependente, nos 4 sítios também. Agora sim, vou selecionar todo este bloco e executá-lo, e vou ganhar aqui na janela de output 4 ramos, como nós estamos aqui a ver, e qual deles é que vai ficar e qual é que irá ser apagado. É isso que vamos ver de seguida. Quando se faz uma análise descritiva bivariada para duas variáveis quantitativas, nós temos como técnicas da estatística os coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman, abreviados por R minúsculo, o de Pearson, e Rho, letra grega, o de Spearman. Então, quando é que devemos usar um ou o outro? Eu devo usar o Rho se a variável for ordinal ou se tiver outliers. Um outlier é algo que enviesa, que distorce. Ou seja, se a variável for mal comportada, eu devo usar o Rho. Noutro caso, eu devo usar o R. Neste caso, tanto a idade como o score APS são escalares. Portanto, nenhuma delas é ordinal. Por esse motivo, poderia usar o R de Pearson. Tenho é que verificar a presença de outliers. Já agora, que se a amostra for pequena, ou seja, menos do que 30 sujeitos, eu também tenho que ver se ambas as variáveis seguem a distribuição normal, uma curva em forma de sino, que significa que predominam os valores do meio e escasseiam os valores das pontas. Mas neste caso, a nossa amostra tem 145 pessoas, pelo que não preciso de me preocupar com este terceiro critério. Basta a natureza das variáveis e a presença de outliers que eu vou agora verificar. Essa informação surge precisamente no primeiro ramo, que se chama Explore. Por exemplo, aqui eu vejo que existem 145 pessoas e 0 respostas omissas, tanto à idade como ao score da percepção de saúde, portanto, mais que 30. Procurando então os outliers, vou procurar o primeiro gráfico das termos e quartis, que é relativo à idade, e não surge nenhum círculo nem nenhum asterisco, pelo que a idade comporta-se bem, é livre de outliers. Vamos continuar e procurar o score APS. No score APS temos uma pessoa, um outlier inferior, que está a distorcer esta variável. Pelo que existem outliers, vou ter que utilizar o Rho de Spearman, não posso utilizar o R de Pearson. Vou escrever então esse comentário, aqui no final deste último gráfico, inserir um novo texto. Cá está. A idade não tem outliers, mas o score da percepção de saúde tem, por isso devo apresentar o Rho de Spearman, e este então é o primeiro ramo. O segundo ramo, chamado Correlações, apresenta precisamente o R de Pearson, que eu não devo fazer neste caso porque a variável é mal comportada, é enviesada. Então eu vou selecionar aqui o livro amarelo e vou eliminá-lo, cut, e ficar então com as correlações não paramétricas que têm precisamente o Rho de Spearman. Ou seja, o comando está preparado para dar os dois coeficientes, mas dependendo dos pressupostos, que são a natureza das variáveis, se existem outliers, o tamanho da amostra, eu fico com uma destas tabelas e apago a outra. Neste caso, fico com o Rho. O gráfico, que é o último objeto, esse fica sempre, e neste caso já me permite fazer o meu comentário óbvio, que é este conjunto de círculos acompanha aqui uma diagonal descendente. Por outras palavras, à medida que a idade aumenta no eixo do X, o score de saúde diminui no eixo dos Y. Temos aqui pessoas com 20 anos que têm scores de saúde nos 100%, entre os 80 e os 100, pouco menos,
Mas as pessoas que têm, por exemplo, 80 e mais anos, têm percepções de saúde que não ultrapassam os pouco mais de 40%. Portanto, há aqui uma tendência para, à medida que as pessoas envelhecem, percepcionam a sua saúde como estando pior. E é esse o comentário óbvio que eu vou escrever de seguida, mas primeiro vou organizar aqui a informação no painel do lado esquerdo. Vou então selecionar a tabela de correlações e movê-la para o ramo anterior, para cima da caixa de texto, para ficar tudo dentro do mesmo ramo. Então aqui já não tenho nenhuma informação que me interesse, vou apagar este penúltimo ramo. O gráfico também vou selecioná-lo e movê-lo para cima da tabela de correlações para ficarem juntos debaixo do primeiro ramo também, pelo que já não preciso deste último e vou eliminá-lo também no meu teclado. E ficamos então aqui com o score APS por idade. E é chegada a altura então de fazer os comentários a esta análise. Vou copiar esta caixa de texto para baixo de tudo e vou então no comentário óbvio dizer que existe uma relação entre a idade e a percepção de saúde. A idade influencia a percepção de saúde. Já está que nesta amostra a idade influencia a percepção de saúde das pessoas. De que forma? Quanto mais velhas são as pessoas, menos saudáveis acham que são, como eu já expliquei aqui pelo gráfico. Para escrever o comentário detalhado, devemos olhar aqui para a tabela de correlações. Com um duplo clique eu vou editá-la e neste caso o RO de Spearman, o coeficiente de correlação de Spearman, é igual a menos 0,38. O facto de ele ser negativo significa que as duas variáveis são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, tanto o R como o RO podem variar entre menos 1 e mais 1. E olhando aqui para o lado esquerdo, que mostra a direção da relação entre as duas variáveis numéricas, se esses coeficientes forem próximos de zero, não há relação entre as duas variáveis, ou ela é muito fraca. Se for próximo do menos 1, ou seja, for para o lado negativo, as variáveis são inversamente proporcionais, como é o caso aqui. Se for próximo de mais 1, para o lado positivo, as duas variáveis são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Por exemplo, quanto mais estudos, maiores rendimentos. Seria um exemplo de uma correlação que existia entre os anos de escolaridade e os rendimentos mensais. Então, a direção é o que nós vemos do lado esquerdo. Agora olhamos para o lado direito para ver qual é a intensidade da correlação. Se o R ou o RO estiverem entre os 0 e os 0,3, considera-se que há uma relação desprezável entre as duas variáveis. Portanto, não tem significado nenhum. Se estiver entre os 0,3 e os 0,5, ela é considerada fraca. Neste caso, o coeficiente era menos 0,38. Portanto, é uma correlação fraca, porque isto também é válido para o lado negativo, entre a idade e a percepção de saúde. Entre 0,5 e 0,7 seria moderada, de 0,7 a 0,9 seria forte e maior que 0,9 seria muito forte. Então, neste caso, o comentário detalhado vai dizer que o coeficiente de correlação de Spearman entre a idade e o score da percepção de saúde é igual a menos 0,38, que foi consultado na tabela de correlações. Por ser negativo, significa que as duas variáveis são inversamente proporcionais. Por estar entre menos 0,3 e menos 0,5, conclui-se que a correlação tem uma intensidade fraca. E aqui está a análise desta correlação entre a idade e a percepção de saúde. E se na variável sexo não descobrimos relação, ou sexo não influencia a percepção de saúde, na idade já descobrimos que a idade influencia. Quanto mais velhas as pessoas, menor percepção de saúde. Fechei o ramo, vou gravar clicando no botão da disquete e avançar para a próxima análise. Para continuar a responder a este segundo objetivo de investigação, eu já fiz a análise número 1, já fiz a análise número 2. As outras análises que faltam aqui, todas elas iriam ser repetições do que eu já fiz até agora. Ou seja, ou iria cruzar uma variável qualitativa, por exemplo, estado civil ou local de residência, com uma numérica, ou iria cruzar uma variável numérica, como é o caso destas duas, com outra numérica. Daí que ainda não fiz nenhuma análise que cruzasse duas variáveis qualitativas entre si, duas variáveis de opções. Então, vou parar de responder a este segundo objetivo e vou cruzar a variável do género sexual, na linha 2, que divide as pessoas em homens e mulheres, com o estado de saúde em geral, que foi respondido nesta escala, desde uma saúde muito má até uma saúde muito boa. Ou seja, também é uma variável qualitativa de opções. Então, tenho que procurar nos comandos qual é o bloco que faz esse tipo de análise, e neste caso é o último, análise bivariada para duas variáveis qualitativas, em que mais uma vez a independente surge do lado esquerdo e a dependente do lado direito. Outra forma de ver qual delas é independente é a que surge primeiro no tempo. Género sexual, estado de saúde. Claro que o género sexual surge primeiro, a pessoa nasce e já tem um género sexual atribuído. Então esse é que poderá ou não influenciar como é que está a saúde em geral. Então, do lado esquerdo vamos copiar, até podemos vir aqui acima buscar a variável sexo, que já foi usada há pouco, e vamos colar na independente, sempre com duplo clique. Também tem duas partes este bloco. Na primeira parte surge a tabela certa e o gráfico agrupado, gráfico de barras agrupado.
Na segunda parte surge um gráfico de barras, mas em stack, empilhado. E a outra variável é o estado de saúde, que temos que vir aqui copiar à base de dados. E agora sim, podemos executar todo este bloco e iremos ganhar mais 2 ramos na nossa janela de output, que agora cruza o estado de saúde por sexo. Cá está, no primeiro ramo existem 145 respostas válidas e nenhuma em falta. Depois temos aqui a tabela de contingência, onde aparecem para cada um dos 2 géneros sexuais as frequências e as percentagens de pessoas que surgem em cada uma das colunas. Nenhuma delas escolheu saúde muito má, apenas 2 delas escolheram a saúde má, e depois temos aqui razoável, boa e muito boa para comparar os 2 grupos e fazer os respectivos comentários. Depois temos um gráfico de barras agrupado, ainda debaixo do primeiro ramo, e já no segundo ramo temos um gráfico de barras empilhado, que se quisermos podemos movê-lo para cima do anterior, para ficar tudo dentro do mesmo ramo e poder eliminar o ramo final, que já não tem nada de interesse. Este gráfico empilhado, da forma como está, não nos é muito útil. O ideal será escalá-lo a 100%. Então, com um duplo clique para editar este objeto, nós depois temos aqui um botão que faz isso mesmo, escala a 100% e torna as 2 colunas semelhantes a nível de altura para poder comparar as cores, e também podemos ligar as percentagens em cada fatia, se quisermos. Percentagens essas que estão a surgir apenas com números inteiros, mas aqui nas propriedades, no formato dos números, podemos acrescentar uma casa decimal, aplicar, para poder ver que realmente, e também aumentar um pouco o tamanho para se ver melhor, para poder constatar que o sexo masculino parece ter a saúde ligeiramente melhor do que o feminino. Porquê? Porque saúde má só as mulheres é que têm, nos homens não há ninguém. Saúde razoável, as mulheres estão com mais predominância do que os homens. Saúde boa, também as mulheres têm mais predominância do que os homens. Mas na saúde muito boa é que se nota a maior diferença. 24,2% no caso dos homens e apenas 8,4% no caso das mulheres. Portanto, isto é o triplo. 24 é o triplo de 8. Daí que não é muito evidente, mas podemos fazer no comentário óbvio essa conclusão de que os homens consideram o seu estado de saúde geral ligeiramente melhor do que as mulheres. Vou fechar a janela do editor de gráficos e vou então proceder à escrita dos comentários. Para isso, posso ir aqui ao ramo anterior, copiar a caixa de texto para o final, para agora adaptar. E cá está. Nesta amostra, os homens têm um estado de saúde ligeiramente melhor do que a das mulheres. Só nas mulheres é que há 2 pessoas que consideram a saúde má. Com a saúde razoável e boa, elas têm percentagens ligeiramente maiores do que eles. Também se poderia consultar isso aqui na tabela. 36,1% das mulheres razoável, quanto a apenas 27,4% nos homens. 53% das mulheres com saúde boa e 48,4% nos homens, mas são valores próximos, 5% de diferença, menos de 10%. Aqui é que há uma diferença maior. E é por isso que no comentário, com uma saúde muito boa, é onde se verificam as maiores diferenças entre elas e eles. Só 8,4% das mulheres inquiridas é que dizem ter uma saúde muito boa, enquanto nos homens há 24,2% nessa condição. Aqui também podemos dizer que o género sexual influencia o estado de saúde geral e com isto respondia mais um objetivo, gravo o fecheiro e dou por terminada esta etapa de fazer a análise descritiva bivariada ou multivariada, se houver mais do que 2 variáveis, às variáveis que permitam dar resposta aos objetivos de investigação. Principalmente fazer esses cruzamentos primeiro, depois eventualmente fazer outras análises, além dos objetivos de investigação, que nós considerarmos que acrescentam valor ao nosso projeto.